Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que visite o teu lar, o teu coração, os teus sonhos, planos e projetos, para que esse dia seja um dia de ricas bênçãos. Não sei onde você se encontra nesse instante, mas onde estiver, este é o meu pedido ao Senhor. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 10, o versículo 3, onde a Bíblia diz o seguinte: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Provérbios, capítulo 10, o verso 3. O Senhor cuida do filho fiel. Embora nós sabemos que a chuva cai sobre essa terra, sobre os bons e os ruins, aqueles que amam a Deus e aqueles que também não amam ao Senhor, mas aqueles que buscam viver uma vida de fidelidade ao Senhor, Deus o honrará. Peço a Deus nessa manhã que honre a tua vida, que abençoe os teus planos e os teus sonhos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 45, o versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua e com a pena de habilidoso escritor. Todos nós sabemos que logo no início, quando Deus criou todas as coisas nessa terra, o próprio Deus criou o homem, criou uma mulher e os abençoou, os uniu para viver uma vida feliz. O início da raça humana se deu com um casamento, mas o final da história do ser humano também se dará com um casamento. A noiva representa a igreja de Cristo. O noivo é o próprio Salvador, Jesus Cristo. O noivo descerá para receber a sua noiva, que é a sua igreja, e levará para viver com o Senhor por toda a eternidade. Embora esse salmo não seja completamente considerado como sendo um salmo messiânico, mas nós conseguimos entender e ver nos versículos do Salmo 44 que grande parte desse capítulo se refere à pessoa de Jesus Cristo. Deus cuidando da sua igreja, Deus promete um dia voltar, buscar o seu povo para viver com ele e estar com ele por toda a eternidade. Todas essas declarações de um casamento entre um homem e uma mulher, de um príncipe com uma princesa, corroboram para que nós possamos compreender, embora sejam os filhos de Corá que compuseram esse cântico, mas há um entendimento entre os teólogos que esse salmo é de autoria davídica. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi está tão comovido com a cena que ele está contemplando com os seus olhos, que ele não se limita apenas a observar, mas ele passa a descrever com as suas mãos o que ele está observando. Davi faz uma descrição do que ele consegue observar do Rei da Glória, Jesus Cristo entronizado com todo poder e majestade, regendo todas as nações. E ele o faz através de uma poesia, embora esteja expressando que o seu coração está extremamente agitado. A beleza que ele consegue ver em Jesus Cristo está acima da beleza que ele consegue observar nos seres humanos, porque Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Pai da glória, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o Messias que pisou nessa terra. O Messias é retratado como um rei, como um governante, como um príncipe, como um guerreiro, que ele está no dia do seu casamento a receber a sua noiva. Toda a beleza descrita nesse capítulo, toda a beleza vista pelo rei Davi é uma prova de que os noivos estão recebendo a bênção de Deus para viver uma vida feliz. O rei não está simplesmente bem vestido, mas o rei consegue falar muito bem, ele consegue persuadir as pessoas que estão ao seu redor e, além de ser eloquente, ele consegue também vencer todas as batalhas. O reino que esse rei deveria estabelecer não era pela força, não é pela supremacia, mas era pela humildade, pela entrega, pelo altruísmo, pela mansidão. Dessa forma ele estabeleceria o seu reino aqui nessa terra. O reino que seria estabelecido por esse rei jamais terá fim, jamais conseguirá chegar ao seu final. A forma como o rei Davi descreve a beleza desse rei, ele consegue observar que a vestimenta desse rei não é uma vestimenta comum, não é humana. A sua vestimenta está completamente perfumada com mirra e aloés.
perfumes extremamente caros do Oriente Médio, uma vez que esse casamento se daria nas cortes reais. As mulheres que estariam ali, naquele momento, cortejando o rei, também eram mulheres que tinham sangue real. Todos os que estavam nesse cortejo real estavam vestidos adequadamente para essa cerimônia. Nenhuma das pessoas que estava ali não vestia uma vestimenta inapropriada. Todas estavam devidamente bem vestidas para que pudesse honrar o noivo e a noiva e viver com eles para sempre. Como nós podemos ler no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nesta contemplação do rei Davi, ele faz uma advertência à noiva, para que ela não se lembre da casa do seu pai, da sua primeira experiência amarga, mas que ela olhe para o futuro, crendo que o seu noivo é competente, um homem digno, que irá reinar com justiça e equidade e a amará com todo o seu coração. Se essa noiva conseguisse voltar para o seu esposo com todo o seu coração, amá-lo com todas as suas forças, ele honrará essa aliança. Ele honrará esse compromisso e a tornará a mulher mais bela da corte entre todas as outras mulheres. Todos os reinos da terra se voltariam para eles, reconheceriam eles como sendo soberano, trariam presentes. E naquela época, um dos reinos mais poderosos era o reino de Tiro. Inclusive, Tiro viria a Jerusalém para trazer os seus presentes em homenagem ao noivo e à noiva. A maneira como o salmista descreve essa cerimônia é a mais bela possível. A noiva está extremamente linda e extremamente perfeita para essa ocasião. Todo o palácio foi ornamentado para esta cerimônia. Todos os preparativos, todas as pessoas estão devidamente preparadas para essa cerimônia. E toda a terra reconhecerá esse rei como sendo soberano, como digno de governar e reinar por toda a eternidade ao lado da sua noiva. Todos os seus filhos, todos os seus familiares serão dignos de serem honrados por todos os outros, porque eles são filhos do rei, serão amados, serão protegidos, não mais passarão por dificuldades, não mais passarão por sofrimento, porque agora o seu Senhor, o seu Rei, está entronizado sobre todas as nações. Esse salmo deve ser entendido como um salmo de louvor a Deus, onde os seus filhos serão honrados diante do seu Pai e viverão com o seu Senhor por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do Salmo, capítulo 45, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: casamento é um assunto que a palavra de Deus nos trata com muita seriedade. Nós podemos ver claramente que na palavra de Deus o primeiro casamento realizado foi pelo próprio Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os abençoou para que eles pudessem viver uma vida feliz. Da mesma forma, no final, o último livro da Bíblia fala que no desfecho final da história do planeta Terra será o próprio Deus que será o noivo e os seus filhos e a sua igreja será a sua noiva e serão recebidos pelo Senhor para viver com Deus por toda a eternidade. Mas aqueles que se encontram nesse mundo precisam entender: o tema do casamento é um tema sagrado, é um tema bíblico. Todos aqueles que assumiram o casamento precisam viver uma vida de fidelidade a Deus e ao seu semelhante e às alianças assumidas nessa união. Mas todos nós cremos, muito em breve Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra, será Ele mesmo que reinará por toda a eternidade. Nenhum rei que se assentou, nenhum presidente, nenhum governante se tornou eterno, mas somente o nosso Salvador Jesus Cristo receberá o título da eternidade. Ele jamais teve começo, ele jamais terá fim. A sua noiva, a sua igreja estará ao lado dele para governar por toda a eternidade. O meu pedido a Deus nessa manhã é que eu e você nós possamos estar lá ao lado do Senhor, vivendo com o Senhor. Entregue a nossa vida nas mãos do Senhor para que nós possamos eternamente governar pelos séculos dos séculos. Mas hoje é o momento em que nós temos de pedir a Deus que a sua justiça inunde a nossa vida. Tome conta do nosso coração. Queremos a cada dia sermos mais semelhantes ao Senhor. Se vivermos dessa forma, tenha certeza de uma coisa: um dia, quando o céu se abrir, receberemos o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos.
Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Guarda o nosso coração, esteja conosco no decorrer de toda a nossa existência. É o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.